Olá! Faremos um passeio pelo Brasil, veremos o que é a divisão político-administrativa brasileira e como ela é feita. Conheceremos os conceitos de setor censitário, quadra ou quarteirão, face, localidade, aprenderemos o que é logradouro, ponto de referência, o que é número e modificador, complemento e endereço. Ô José, sabe o que eu tava lembrando ontem? O quê, pô? A primeira vez que a gente estudou junto. Eu lembro bem desse dia. A gente tinha combinado de ler o manual do recenseador antes e você chegou lá em casa e não tinha lido quase nada. Foi mesmo. Fiquei muito sem graça, mas vou te falar, foi bom. Que depois daquele dia eu passei a ler de tudo. Lembra que estudamos? Claro. Divisão político-administrativa brasileira. É. Eu não sabia que para fazer o censo a gente precisava conhecer as divisões do país. Pra mim era pegar o endereço e trabalhar. Você achava tudo muito complicado. Bem, não estava estudando, né? E é tão simples, né? O Brasil é dividido em unidades da federação, que são unidades de maior hierarquia dentro da organização político-administrativa do país, criadas através de leis do Congresso Nacional. Os municípios são unidades de menor hierarquia dentro da organização político-administrativa do Brasil, criados pelas leis ordinárias das Assembleias Legislativas de cada unidade da federação. Os distritos são unidades administrativas criadas por leis municipais. Eu nem acredito que eu me saí tão bem no treinamento, viu? Olha só, eu tenho certeza que eu vou fazer um trabalho com qualidade e quem sabe até pegar mais setores para fazer. Você vai ver. Lembra da confusão que você fazia entre distrito e setor censitário? Eu cismava que distrito já era o nosso setor censitário, né? Foi aquela menina do nosso grupo. Olá, bem? A Mônica. Ela que me fez entender. Verdade, cara. Sabe que eu tinha esquecido? Ela pegou o mapa e saiu dividindo tudo, dos estados até os distritos. Foi muito engraçado, né? Ela ficou irritada comigo. Lembra dela falando? Paulo, aqui acaba a divisão político-administrativa brasileira e entra o IBGE, que subdivide as unidades em áreas menores, chamada setor censitário. A nossa área de trabalho, Paulo. Lembra dela falando? Lembra que ela chegou a ficar vermelha? Mas foi graças a ela que eu não só entendi, como eu não esqueci mais. E aí de você que esquecesse, né? Ô José, Oi? você teve alguma dificuldade para encontrar o seu setor com o mapa? Não tive dificuldade nenhuma com mapa de papel, não. Muito menos com o computador de mão, né? Por quê? Você teve? Não. Você teve, né? Não. Achei fácil. Tem até a descrição dos limites do setor censitário, né? O setor censitário. É nossa área de trabalho, não é, Paulo? Fica tranquilo que essa eu aprendi, viu? Tá bom. Setor censitário é a unidade de controle cadastral. Esta unidade é formada por área contínua, integralmente contida em área urbana ou rural. A dimensão, número de domicílios e de estabelecimentos permitem ao recenseador cumprir suas atividades em um prazo determinado, respeitando o cronograma de atividades. Um setor censitário pode ser formado, em alguns casos, por apenas uma face ou até mesmo por um prédio. Ontem eu encontrei um logradouro que não estava no meu mapa. E aí? Aí eu fiz o procedimento que a gente aprendeu no manual do recenseador. Verifiquei minha posição, posicionei no mapa, registrei o nome do logradouro no mapa de papel e comuniquei ao nosso supervisor por telefone. É por isso que eu tô voltando ao posto de coleta hoje. Quero ver se eu fiz tudo certo, né? Isso me faz lembrar a confusão que eu fazia com o logradouro, lembra? Eu lembro. Insistia em chamar de rua. E você não cansava de dizer, Paulo, rua, praça, avenida, vila, são tipos de logradouro diferentes. Não é só rua que é logradouro diferente. Verdade, você demorou a se acostumar com a palavra logradouro. Mas você me perguntava todo dia também, até eu me acostumar. Assim, né? Se logradouro, que é apenas um dos componentes do endereço, você não conseguia guardar na cabeça, imagina os outros componentes. Achou que eu não ia conseguir, né? Não, você que tá dizendo, cara. Os componentes de um endereço são logradouro, por exemplo, Rua do Senado, seguido de um número 152. Este número pode ter um modificador, ou seja, uma letra que o acompanha. 152A. Muita atenção com a presença do modificador. 152 é diferente de 152A. O endereço também pode vir com um complemento. Rua do Senado 152A,
sobrado. Para completar, temos o CEP, ou Código de Endereçamento Postal. Os componentes de um endereço identificam a unidade construída, ou seja, uma casa, um prédio, um apartamento, uma loja. Nas áreas rurais, o endereço pode ser descritivo, por exemplo, Fazenda São Benedito, sem número, terceira casa, no lado direito da igreja de São Benedito. Eu sabia que você tinha entendido. Só não tinha se acostumado a usar a palavra logradouro ao invés de rua. O bom é que muitas dessas informações e detalhes estão no formulário de registro de endereço. Esse formulário é muito importante para o nosso trabalho. Todos os endereços do nosso setor serão registrados nele. Com o formulário de registro de endereço, sabemos os endereços que já pesquisamos. Sem contar que o supervisor pode acompanhar nosso trabalho de perto. E sabe de uma coisa que eu também só descobri com treinamento pro censo? O quê? Localidade. Eu não sabia que tinha diferença entre as áreas urbanas e rurais. Eu até sabia a diferença, porque o meu avô tem um sítio no interior e lá não tem bairro como nas cidades. Nas áreas rurais predomina a denominação do povoado, ou o nome que a região é conhecida. O sítio do meu avô fica no povoado da Barra Grande. Só não sabia que o povoado, ou a região como é conhecida, também são considerados localidades. Pois é, eu fico só imaginando o pessoal que vai fazer o censo na área rural. Pois é, imagina, se na cidade, que é tudo perto, às vezes a gente precisa de um ponto de referência para achar o lugar. Na área rural, às vezes você nem consegue ver o próximo endereço. Isso acontece o tempo todo no sítio do meu avô. Sempre que vai alguém sozinho pela primeira vez, ele tem que dar um ponto de referência. E qual é o ponto de referência lá? O do sítio é a primeira casa depois da ponte do rio Pedra Linda, ou em frente à loja de material de construção do seu Antônio. Pois é, na cidade é tudo mais tranquilo, né, cara? Se você sabe a face e a quadra que vai trabalhar, é só começar. Mas antes, tem que saber o que é quadra e quarteirão. Claro. Eu, por exemplo, não sabia que quadra e quarteirão era a mesma coisa. É, em geral, um trecho retangular bem definido de uma área urbana ou aglomerado rural. Para mim, isso é quarteirão. E quadra só no esporte. Face eu também não sabia, porque normalmente a gente usa lado. Na verdade é a mesma coisa. Face é um dos lados do quarteirão, da quadra, tanto faz. Ontem no meu setor só tinha uma face do quarteirão. É? A outra era de outro setor. Comigo isso nunca aconteceu. Eu sempre cobri todas as faces do quarteirão. A não ser uma das faces que eu cobri não tinha nenhuma edificação. Aí usamos o NAR. Isso, nada a registrar. Não esqueça que sempre que chegamos a um endereço isolado, que não está localizado em nenhuma face, temos que acionar o computador de mão para obter as coordenadas. Eu fiquei apavorado quando disseram que trabalharemos com a ajuda do GPS no nosso computador de mão. Por quê? Eu achei que a gente não ia aprender a usar. Lembra daquele recenseador que disse que não tinha sentido a gente fazer o reconhecimento do setor se tínhamos o GPS? Eu lembro. Ele custou entender que o nosso GPS é utilizado para coletar as coordenadas do lugar onde estamos realizando a coleta, mas somente em áreas sem arruamento, né? E o GPS é mais usado na zona rural, né? É muito raro utilizar na cidade. É. Bom, Paulo, agora aqui a gente se separa porque antes de começar no meu setor, eu tenho que passar no posto de coleta e conversar com o meu supervisor, vou sanar as pequenas dúvidas. Mais tarde a gente conversa aí. Bom trabalho, Bom trabalho para você também. Vimos que o Brasil é dividido em unidades territoriais, tais como unidades da federação, que são os estados e o Distrito Federal, os municípios e os distritos. O IBGE, para estudos estatísticos, divide os distritos em áreas ainda menores, que são os setores censitários. Aprendemos que quadra e quarteirão são a mesma coisa e que face é um de seus lados. Vimos também que logradouro pode ser uma rua ou uma praça e que temos que ter muita atenção quando o endereço tem um complemento, por exemplo. Essas informações são muito importantes para localizar uma edificação. Até a próxima!